Hoje eu vou conversar com vocês, queridos ouvintes, sobre os 7 pontos cardeais, ou mesmo, por que não assim dizer, pontos astrológicos, né? Que são 7 pontos que você, independente de onde você estiver no planeta, você está sempre sintonizado com eles. Vamos entender que 7 pontos são esses. Quando nós falamos de pontos cardeais, a primeira coisa que vem à nossa mente é o norte, o sul, o leste e o oeste. Daí que surgem em todas as grandes tradições sempre o 4, que é o número ainda regente da humanidade, recebendo os influxos de um quinto momento já, isso eu falo em todos os meus programas, mas o 4 ainda é o regente. Aí você pergunta, por que o 4 é o regente, Newton Schultz? São 4 elementos, né? Você pode até citar já um quinto, mas vamos pegar no sentido da manifestação plena. Você tem 4 elementos, você tem os 4 reinos, você tem também as 4 fases da Lua, você tem também as 4 estações solares do ano, que são 2 solstícios, verão e inverno, e 2 equinócios, que é primavera e outono. Então o quaternário está inserido no ser humano. Aí que você pega, de repente, uma palavra cabalística que é falado, o tetragramaton, onde você tem as 4 letras hebraicas, o Yod, He, Vav, Ré, é um exemplo, né? Então, sempre quando a gente pronuncia o 4 e quando ele está em movimento, nós estamos plasmando uma quinta coisa no seu interior. Aí que nós entramos no mistério do setenário. Como todos os ouvintes bem sabem, o 7 é o número escolhido pelo grande arquiteto do universo para projetar a sua evolução. Por isso que quando você pega, se você tem um pequeno conhecimento musical, você tem os 7 tons principais, que vai de Dó a Si. A 8ª nota, ou Dó, quando sai do padrão do 7, retorna para o primeiro. Assim como nós temos também as 7 cores do arco-íris, o setenário está em tudo. Então, de uma certa forma, quando nós falamos desse posicionamento geográfico, que vocês verão que eu farei a analogia do próprio ser humano com o planeta Terra, né? Então, quando nós falamos desse setenário como pontos cardeais, ou mesmo, vamos dizer assim, astronômicos, nós começamos a entender muitos dos mistérios existentes no nosso próprio planeta. Então, vamos juntos. Onde você estiver, você sempre terá, se você pegar uma bússola, você terá ela apontando para o norte. Existe um poder de imantação, vou explicar por quê. Na calota polar norte do nosso planeta existe uma energia incrível. Na verdade, ali você tem um portal que recebe todos os eflúvios e todas as energias, né, da estrela polar, de Sírius, que ocultam mistérios de sóis, e por ali é formado um tubo cósmico. Então, por isso que a bússola sempre aponta para o norte. Ali, como ele é um centro de captação no nosso planeta, você tem as famosas auroras boreais, que tem aquele tom esverdeado, na verdade é um reflexo dessas energias captadas impactando esse tubo cósmico, que seria como se fosse uma coluna vertebral do nosso próprio planeta. Então voltemos primeiro à analogia do ser humano. Então onde você estiver, você pegar uma bússola, onde ele apontou é o norte. Às suas costas está ao sul, à direita está o leste ou o oriente, onde o sol nasce, e à sua esquerda está o ocidente, onde o sol se põe. Então você tem esses 4 pontos manifestados. Mas nós temos também o que, como ponto astrológico, é chamado de zênite ao meio do céu. É aí que o ser humano pode começar a entender esse posicionamento. Então você tem uma parte que seria como se você olhasse para cima, esse é o zênite. Se você chega, você fala assim, nossa, o Sol está no zênite nesse momento. Onde ele está? Ele está no ponto mais alto que ele atinge no seu percurso do leste para o oeste, ou do Oriente para o Ocidente. E junto, em contraposição ao zênite, ao meio do céu, você tem o fundo do céu, ou nadir. Então seria um eixo vertical que impacta essa energia do quaternário que está espalhado na face da Terra como energia já manifestada. E junto com o zênite, que é a parte de cima, e o fundo do céu, ou nadir, a parte de baixo, você tem a parte do meio, ou a parte central, que é o equilíbrio. Por isso que quando você pega o próprio mapa mundi, você tem ali o Equador. O Equador, ou aquela parte central, onde passa
a energia do meio do planeta. O equador do ser humano está no seu umbigo. Então são 7 pontos. 4 que estão horizontalizados, onde nós temos todo o universo manifestado, e 3 que estão no sentido vertical, que representa a consciência de cima, a consciência de baixo e a consciência do meio. Mas o que envolve isso? Agora eu vou utilizar um termo, uma palavra do Oriente, que se chama pramanta. Você entende até o próprio trabalho ligado a todos os grandes mestres da humanidade, presentes, ausentes e até mesmo os futuros. Onde estão os mestres hoje da humanidade? Os mestres estão em você que me ouve agora, nas pessoas que estão do seu lado. A consciência de todos esses grandes seres estão disseminadas na humanidade. Então vamos entender o que seria esse pramanta. Você já viu quando uma pessoa ela quer fazer o fogo ou o atrito com 2 madeiras, né? A gente sempre vê ali as pessoas esfregando um pauzinho, atritando ele com outra madeira para que a fricção aqueça o contato dos dois e gere o fogo. O pramanta é exatamente esse bastãozinho que fica no sentido vertical, como esses 3 pontos, em cima, no meio e embaixo. E ele atrita um disco, que é chamado no Oriente de Arani. Esse disco representa o quaternário ou mundo manifestado. E essa fricção do pramanta, ou desse bastão, que atrita essa realidade da parte que está horizontalizada, na verdade o que representa? A consciência de todos esses grandes seres, ou que vem trazer uma nova tônica. Então ele vem, ele atrita o que está estagnado e parado para que ele se movimente, e com isso gera o fogo. E esse fogo que eu estou falando é o fogo da consciência. Representa o fogo da libertação ou da renovação da palavra de todos esses grandes mestres que sempre vêm, de acordo com a era vigente, eles vêm trazer um renovar cíclico para a humanidade. E como eu sempre digo em todos os programas, nós estamos com o pé numa era novinha agora. A era de Aquário, a era do compartilhamento, a era da tecnologia, a era onde o grupo e o coletivo será valorizado. Então o ser humano vai começar a ter uma visão mais ampla de todo o universo qual ele está manifestado. Então, quando nós falamos dessa realidade do setenário e esses 7 pontos, na verdade, nós também envolvemos realidades celestes que vêm de cima. Quer ver vocês observarem isso? Primeiro, vamos entender uma forma extremamente clássica utilizada por civilizações anteriores à nossa. Que forma é essa? A pirâmide. Por que que todas essas grandes civilizações anteriores à nossa, elas utilizavam a pirâmide em alinhamento perfeito com as estrelas? Se você olhar uma pirâmide, a base dela é o 4. Se você olhar uma pirâmide por cima, ela é um quadrado com um X no meio, formada por 4 triângulos que se juntam formando a própria pirâmide. Mas é aí que está o segredo. Essa base, ou quaternário, representa o mundo manifestado. E a parte superior da pirâmide representa essa força captadora que eu falei para vocês. Se você meditar em relação à constelação de Órion, você que está me ouvindo agora, se você entrar agora na internet, colocar ali desenho da constelação de Órion, ela é muito famosa. Quer ver todo ouvinte agora se saber? Eu já sei qual é. Aquela cujas 3 Marias estão no centro dela. Na verdade, a constelação de Órion é uma pirâmide. Você tem essas 4 partes e no seu centro você tem exatamente as 3 Marias. Chegamos ao 7 cósmico que se reflete aqui no planeta Terra. Então o ser humano, assim como essas constelações, representa a captação dessa energia. Um outro ponto cósmico, o próprio Cruzeiro do Sul, chamado na astronomia como a Crux. Se você olhar o Cruzeiro do Sul, a própria palavra já diz tudo. Você tem uma cruz e no meio a estrela de Magalhães ou estrela intrometida, que representa o ápice dessa pirâmide. Então o setenário está em tudo. E todas essas civilizações antigas que perpetuavam essa sabedoria, utilizavam através de construções específicas a captação ou o alinhamento perfeito com essas estrelas. Então nós tínhamos na Terra o próprio reflexo do céu. Mas, infelizmente, através da captação dessa energia, o ser humano
todo esse poder que era dado, se chama de anjo, o nome que você quiser, essas forças cósmicas ou essas potestades, essa energia descia e o ser humano utilizou de forma contrária ou errônea essa força. Com isso, o grande arquiteto do universo decretou o final da Atlântida. E hoje está o ser humano com vários símbolos, com várias realidades, tentando conectar, tentando entrar em sintonia com essas forças. É aí que, novamente, nós continuamos no mistério do 7, que nós temos os 4 pontos cardeais e essa realidade ou essa haste vertical que carrega 3 forças, a de cima, a do meio e embaixo. Agora nós fazemos a correlação com o próprio planeta Terra. Quando nós pegamos o planeta Terra, ele está em pleno movimento e ele não está só no seu movimento ao redor do Sol. O próprio Sol está numa velocidade incrível indo em direção ao Sol oculto ou centro da galáxia, que o nosso sistema irá se impactar depois de muitos e muitos milhares de anos, quando o ser humano estiver preparado para ser um Deus. Então aí nós teremos um encontro dessa força. Mas um grande mistério que poucas pessoas conhecem ou desconhecem por completo é que a mesma referência desse Sol oculto que está por detrás do nosso Sol físico, nós temos um Sol de um novo sistema sendo criado no interior do nosso planeta, que nós chamamos nas tradições de Shambhala, ou mesmo Shangri-La. Daí que existem os mistérios do Polo Norte, que muitas pessoas falam que se acessar ali, encontrará um caminho que irá direcionar as pessoas especiais ao encontro dessa realidade. Mas para isso, necessita muita consciência, necessita muito aprimoramento e muita superação. Então, nessa velocidade que o planeta Terra ele está ao redor do Sol e o Sol arrastando todos os seus planetas em direção ao centro da galáxia, o planeta Terra vai se impactando com essas vibrações cósmicas no caminho. E hoje, no atual momento desse setenário, no mundo manifestado, nós temos 4 forças. Então, o planeta Terra ele está praticamente agora no final desse 4º momento. E nós estamos exatamente num interregno, dessa 4ª força para a 5ª força. Então, logo nós teremos o princípio do que nós chamaríamos de andrógenos ou anjos na face da Terra. E não estou falando de sexualidade, estou falando de consciência. Porque hoje nós temos o mineral, o vegetal, o animal e o ser humano como 4 forças, cada qual representando a realidade e a consciência de um elemento, através do seu reino, mas uma 5ª força já está impactando o próprio planeta Terra. Então hoje, quando você observa o planeta, neste caminhar, nós temos essas 4 forças que são resultados do trabalho de 4 hierarquias. Essas 4 hierarquias que, de uma forma trina, simbolizam os 12 signos do zodíaco. Daí que quando você pega o arcano 12 do tarô, que se chama o pendurado, ali você tem o quê? O comprometimento. Que se você pegar no próprio desenho, novamente eu peço para você navegar, coloca ali na internet agora, arcano 12, o pendurado. Você vai ver que ele está pendurado de cabeça para baixo, ele forma o 4 com as pernas e com as suas mãos para trás, nas costas, ele forma um triângulo. Então aí também está expresso o mistério do 7, é o comprometimento das hierarquias para empurrar o ser humano para que saia desse 4º momento e os seres que se superarem, através de muita transpiração, já acessarem esse 5º momento que está pleno para qualquer um que esteja em sintonia com eles. Então, quando nós pegamos essas forças, hoje você compreende como isso. Você está pensando nesse exato momento. Você está pensando porque a energia do elemento ar está projetada em você, que é o famoso maná caído do céu dos hebreus. Maná é mente, de manas, do sânscrito. Daí que surge a palavra maná. Então você pensa porque uma dessas forças celestes está movimentando o planeta Terra. Quando você sente, o sentimento está totalmente associado à realidade do elemento água, pegando até a astrologia como um exemplo, o que você está fazendo? Você está em sintonia também com o trabalho das grandes hierarquias. Se você chegar e analisar a sua própria energia e saúde que você tem,
esse invólucro vital, você também está falando do trabalho das hierarquias que nos doaram. E, por fim, esse corpo físico. Então, o ser humano hoje, manifestado aqui na Terra, ele representa diretamente o trabalho, ou o hálito, ou o bafejar, ou a vibração dessas 4 hierarquias manifestadas. E nós temos, voltando ao início do programa, uma verticalização, que hoje é uma força trina, que traz o 5º, 6º e o 7º princípio, que atrita esse quaternário para que o ser humano evolua. Então, quando a gente pega um momento tão desafiador como esse que a gente está passando agora, que nós estamos praticamente sendo julgados por tudo que nós produzimos, ou seja, nós só vamos ser julgados por coisas que nós mesmos somos responsáveis. Então, essas crises econômicas, políticas, sociais, que praticamente ficam a olhos vistos agora de 2015, o que representa isso? Representa que é o momento da transformação, representa esse atrito, esse fogo ocasionado por esse 5º, 6º e 7º princípio, que quer fazer com que o ser humano evolua. Então nós temos que ficar extremamente atentos a isso, porque toda essa crise que está presente e que, na minha visão, irá se acentuar, isso é para que o ser humano desperte. Porque o ser humano, óbvio, eu sou um ser humano também, estou no meio do que eu estou falando como reflexão. A gente só evolui quando a gente é incomodado. Quando alguém vai ali, empurra a gente, cutuca a gente, que essa é a função desse bastão vertical que eu estou falando. Se está tudo certo, está tudo tranquilo, não estou me sentindo incomodado, nós, com a nossa inerente preguiça, a gente não vai fazer nada. Então, o momento agora é da gente aprender a começar a pensar o que são esses mistérios dessas dimensões diferenciadas que estão no planeta, que eu sempre falo que os celtas chamavam de Avalon, os espanhóis de Eldorado, os orientais chamam de Shambhala, Shangri-La, Agartha, não importa o nome. Vamos começar a entender o planeta, como eu falei agora há pouco, como a humanidade utilizou as energias contrárias em uma época remota. Depois disso, nós passamos a ter a saga dos avatares e dos manus, que são os condutores de povos para a face da Terra. Então, são enviados dessas dimensões especiais, projetados e colocados em famílias também especialíssimas, famílias de adeptos, que vão cuidar da educação dessas crianças para, no momento exato, eles entrarem no contexto e cumprirem o seu papel. Mas para isso é necessária iniciação. Pegando o mais clássico aqui do nosso Ocidente, pegue o Cristo. O que o Cristo fez em toda a sua adolescência e início da juventude até chegar próximo aos 30 anos, quando ele se apresenta como aquele que seria o Messias? Ele foi passar a sua iniciação. Ele teve a sua iniciação para que ele despertasse todo o potencial que estava nele. E hoje, na Era de Aquário, 2000 anos após o aparecimento desse ser, arredondando a data, você tem hoje todo esse manancial jogado para nós. Então nós temos que aprender a nos conectar a esse 5º, a esse 6º e a esse 7º princípio, harmonizando esse quaternário, o qual já está jogado na Terra, para que a gente faça nossas transformações. Então, voltando, o planeta Terra, já expliquei o quaternário, temos 4 elementos, os 4 reinos. Ele recebe o impacto desse 5º, desse 6º e desse 7º princípio através do tubo cósmico, que é uma realidade que representa um tubo que vara o planeta Terra do norte até o sul. Então, assim como o ser humano, como nós somos semelhança do planeta Terra no seu sentido coletivo, o planeta tem como se fosse uma coluna vertebral. E essa coluna vertebral é um tubo cósmico com realidades e com vibrações extremamente divinas, que aí surge o mistério de Agartha, que a estrela polar, ou mesmo Sírius, quando incidem na energia dos polos, forma-se ali uma luz, e é ali que está o mistério de Agartha. Existem cidades onde os anjos estão trabalhando, e ali eles têm tudo que já representou
a evolução humana, e ali em zigue-zague nós temos essas 7 cidades de Agartha, que representam esses 3 princípios superiores. Então, no norte nós temos a primeira, aí vai descendo em zigue-zague nesse tubo, e no final, no Polo Sul, nós temos a 7ª. E é da 7ª cidade agartina que você entra em sintonia com a 8ª, que representa a realidade de Shambhala ou Shambhala, onde todos os seres que têm um imenso potencial, pense num exemplo Cristo, foi ali e teve por direito de entrar nesse local, onde nós temos esse sol do futuro que irá gerar no momento certo um novo sistema, e nós, seres humanos, seremos os deuses ou os dirigentes de tudo isso. Queridos ouvintes, o que eu queria que vocês meditassem comigo nesse programa, que a gente tem pouco tempo aqui, é que todas essas realidades, que o melhor nome que vem para mim agora, realidades ocultas ainda pelo fato do ser humano não ter o interesse de se conectar a essas forças, quando a gente começa a compreender todas essas realidades, a gente começa a entrar em sintonia com elas. Então esses grandes seres que estão nessas dimensões especiais, vibrando constantemente em relação a nós, eles mandam para nós esses eflúvios, você entra em sintonia com eles e com isso a gente começa a despertar. Queridos ouvintes, agora eu queria fazer 2 convites para vocês. Todo esse conhecimento, de acordo com a minha possibilidade que eu passo aqui para vocês, é o conhecimento da Sociedade Brasileira de Eubiose, que tem como mestre, patrono, patriarca, o professor Henrique José de Souza. Se você quiser fazer a eubiose, esteja onde você estiver no planeta, você pode mandar um e-mail para mim. E ali o que você faz? Você pode fazer por correspondência hoje. Manda um e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Agora, os convites para São Paulo. Nós temos um departamento que se chama Departamento de Lacerda Franco. Ele fica ali na Aclimação. Ele vai começar o peregrino, para quem quer iniciar na eubiose, dia 20 de agosto. Fica na Avenida Lacerda Franco, Paulo Rua. Acho que é a Avenida Lacerda Franco, se não me engano, Rua Lacerda. Fica no próximo ao Parque da Aclimação. Ligue agora para obter mais informações, se você é São Paulo capital. 3208-6699. Repito, 3208-6699, a iniciação para quem quer entrar na eubiose. E agora, se você é de Mato Grosso e você quiser entrar em sintonia, eu conheci o pessoal de Campo Grande, fantásticos ali em São Lourenço, eles vão ter o início lá em Mato Grosso do Peregrino no dia 22 de agosto. Qual o telefone de lá? Liga para o Cássio, se você é de Mato Grosso do Sul, se não me engano. 67 ali é o prefixo da cidade. Agora o número do celular dele, 9235-2174. Novamente, para Mato Grosso do Sul, 9235-2174. E o departamento aqui em São Paulo, para você entrar em iniciação, 3208-6699. Queridos ouvintes, de mente e coração, espero que você tenha entrado em sintonia com algo que eu falei que tenha servido para o seu caminho. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.